Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos de volta aí após o recesso. Espero que você tenha descansado bastante e que volte, né, com bastante ânimo, motivado para podermos agora nesse segundo semestre finalizarmos aí com a A6, o segundo trimestre, e partirmos para o nosso terceiro e último trimestre. Quero lembrá-los que nós tivemos a A5 antes do recesso e eu gostaria de retomar fazendo a retap. Então, a aula de hoje visa a nossa retap da A5. Foi uma prova bem tranquila, um tema felicidade, né? Ou a temática, melhor dizendo, e muitos alunos tiveram a oportunidade de aproveitar os textos motivadores para fazer exatamente esse ajuste. Haja visto um tema ser abrangente, o aluno precisa estar atento aos textos motivadores para verificar aquilo que está sendo sugerido. Então, por exemplo, nós tivemos um texto, né, a felicidade como imperativo de consumo. Então, justamente para que o aluno pudesse explorar essa questão de que muitos baseiam a felicidade pela questão do consumismo, de ter, né, os bens materiais, de poder fazer viagens, né? Então, a felicidade muito atrelada à questão dos bens materiais ao consumismo. Por outro lado, também tivemos um texto que falava muito sobre uma falsa felicidade, baseada muitas vezes, aparentemente, aí, naquilo que se publica nas redes sociais. Então, apesar de ser um tema amplo, né, abrangente, os textos motivadores eram sugestivos para que o aluno pudesse delimitá-lo. E nós tivemos aí também, né, a charge, onde falava que a felicidade não existe um modelo, é necessário realmente construir a felicidade. E o tema, né, que foi propôs foi o desafio de construir a felicidade num contexto contemporâneo. Então, na atualidade, qual é o desafio para construir? Então, essas palavras, desafio, construir, já dava a ideia de que a felicidade ela não vem pronta. Por isso a charge lá fala, né, me deu o modelo, porque na realidade não tem, ela precisa ser construída com base nas nossas decisões, com base nos nossos valores, não é verdade? Dentro do contexto contemporâneo, considerando as situações hoje que enfrentamos, né? O aluno poderia até ter entrado com essa situação aí da pandemia, caso quisesse, né? Observe aí que nós temos procurado já destacar também na proposta o número de linhas, amarramos aí que é a questão da língua norma culta, né? A linguagem formal, e destacamos ainda dois pontos importantíssimos que precisam ser trabalhados, melhorados, o aluno precisa estar um pouco mais atento, que é na proposta de intervenção. Alguns alunos não conseguiram fazer uma boa proposta de intervenção, outros, porventura, acabaram se esquecendo, fizeram uma conclusão por síntese. Então, apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aqui ainda há uma lembrança, ó, utilize as estratégias de estruturação do parágrafo dissertativo argumentativo. Toda vez que se fala aí em estratégia, né, de argumentação, estratégia do parágrafo dissertativo argumentativo, é aquela nota de aula 1, aluno, que nós colocamos ali modelos com exemplos claros sobre a alusão histórica, colocamos exemplos claros ali sobre citação, exemplificação, então é importante. Muitos alunos têm usado as estratégias, mas só como gancho, não têm usado nos parágrafos do desenvolvimento. E é muito importante que o aluno traga essa questão também no parágrafo de desenvolvimento, até porque no desenvolvimento é que vai ter a argumentação. É ali que ele vai poder trazer o repertório sociocultural dele. Então, não deixem de fazer a proposta de intervenção e não deixem de fazer também a estruturação do parágrafo dissertativo argumentativo, usando as estratégias. Lembrando, então, que você deve montar o seu projeto de texto
com base nas palavras-chave, desafio construir felicidade, contexto contemporâneo. O projeto de texto tem que estar baseado no tema. Utilize essas palavras ao longo da sua redação para fazer a sua argumentação. Bom, ainda falando, né, da Retap 5, aos mesmos moldes aí da A4, nós montamos uma planilha, porém agora com 25 pontos distribuídos, né? Então, por isso, você vai observar que aqui o conectivo voltou a ser cobrado, né, conclusivo, somente como parte aí dos mecanismos de coesão na competência 4, como é comum no Enem, e 5 pontos na competência 5 ficou apenas para a fama mais o detalhamento, que também, segundo os moldes aí do nosso Enem, nossos pais. Observem que a grade de correção está baseada, então, aí na proposta do Enem. A primeira competência vai avaliar a parte de gramatical, né, como o aluno tem empregado aí o seu domínio na norma culta. A competência 2, o desenvolvimento do tema, a consistência, a originalidade, a utilização do repertório sociocultural, o domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, é importante, né? Muito aluno usando nós, muito aluno usando você, querendo manter ali, às vezes, um diálogo ainda com o leitor, e não é isso que é proposto no texto dissertativo argumentativo. Na competência 3, a questão da organização, a questão exatamente do aluno fazer o plano de desenvolvimento ali na introdução, usar as técnicas argumentativas, estratégias argumentativas, né, que é da nota 1, como eu falei com vocês, e na competência 4, os mecanismos de coesão inter e intraparágrafos. Tá certo? Não pode deixar de empregar tanto para introduzir o parágrafo, quanto para fazer a ligação dos períodos dentro do parágrafo. E aqui nós temos a competência 5, que é a nossa forma mais o detalhamento. Eu já começo com a proposta de intervenção. Talvez foi o item que mais ficou deficiente, vamos dizer assim, na nossa redação. Peço que vocês estejam atentos, procurem, ao término ali da conclusão, verificar. Eu coloquei o agente, quem é responsável de fazer essa solução, essa intervenção, eu coloquei a ação, e essa ação deve ser caracterizada, deve promover, deve criar, deve adotar, deve estimular. Então, sempre fazer, né, essa locução verbal aí, deve promover, né, é importantíssimo. Depois, modo ou meio, como, por meio de. Muitos alunos têm colocado através de, como eu disse, o através é quando envolve, né? Eu passei a bicicleta através da janela. Essa questão, né, física, do meio físico. O por meio de está relacionado com a nossa redação, o modo ou meio pelo qual a pessoa, o agente, o governo, usaria para resolver o problema. Então, use por meio de. E nós temos o a fim de, que vai ser a finalidade. Eu tenho isso na minha proposta de intervenção, eu tenho um agente, eu tenho ação, eu tenho meio ou modo, eu tenho a finalidade, e aí, após fazer esses 4 elementos, deve-se fazer o detalhamento, tá, ok? De pelo menos um desses elementos. Então, essas estruturas, portanto, desse modo, ademais, assim, é importantíssimo que estejam presentes ali para dar a coesão, para fazer a conexão, o por meio de, o a fim de maneira que você garanta aí os 5 pontos na competência 5 e no Enem 200 pontos nessa competência. Então, é muito importante, eu estou batendo bastante nessa tecla, porque realmente foi o que ficou mais a desejar a proposta de intervenção. E, como eu disse, os textos motivadores já davam uma direção, né? Que deveria se evitar essa questão de uma felicidade aparente, como é muito adotada aí pelo aquilo que a gente vê na internet, né, nas redes sociais. Também aquele devido cuidado com a felicidade baseada no consumismo. Então, o aluno poderia ter amarrado a proposta de intervenção combatendo essas situações aqui citadas. Bom, outra informação, né, que eu quero trazer para vocês é que o aluno ele não tem usado os elementos interparágrafos, são esses aqui em roxo, né? Ele não tem usado
em lilás, ele não tem usado ali os termos interparágrafo, retomando o parágrafo anterior. Então, não é mais para ficar usando primeiramente, segundamente, no dia de hoje, atualmente. Esses elementos não devem, né, ser introdutórios ali dos parágrafos. Então, usem diante desse cenário, o cenário que foi citado anteriormente. Por outro lado, um lado oposto àquele que foi citado no parágrafo anterior. Então, depende se você estiver fazendo por contraste. Se não, cabe ressaltar ainda, nesse contexto, né, no segundo parágrafo, você pode, nesse contexto, diante desse cenário, diante dessa situação, então é importante, aluno, que você traga, tá ok? E o portanto aqui para fechar também. É necessário para você gabarite pelo menos 2 elementos interparágrafos, ou seja, dos 4 parágrafos, você tem que ter pelo menos 2 conectores ali, né, elementos interparágrafos empregados com propriedade. E, pelo menos dentro de cada parágrafo, de 2 a 3 aí, elementos de coesão intraparágrafos, de forma que, ao fazer uma análise do seu texto, seja verificado o uso expressivo de elementos de coesão. Só assim você vai conseguir gabaritar a competência 4. Bom, eu também quero ressaltar aí, para que você possa melhorar a introdução dos seus parágrafos, usem expressões nesse contexto, diante dessa perspectiva, deve destacar ainda, em detrimento dessa questão, é imprescindível ainda abordar. Então, eu estou aproveitando para fazer uma recordação aí dos principais assuntos vivenciados aí no primeiro semestre, principalmente com relação à estrutura. O aluno pode ir com essa estrutura pronta para a sua redação, isso já vai dar muito volume, vai garantir uma boa desenvoltura no texto. Nós temos aí também os elementos sugestivos, né, para que você possa trabalhar dentro do seu parágrafo. Além disso, com isso, ademais, alguns aqui podem ser usados também como interparágrafos? Podem, mas lembre, o interparágrafo, observe que é mais uma frasezinha, né, de impacto, né, onde você possa aí fazer a introdução aí do seu tópico frasal. Então, aproveite para pegar essas frases, você pode montar suas próprias frases, não há problema algum, aqui é só sugestão, tá certo? Outra dica que eu dou, procure olhar no site aí do Enem, redações nota 1000, se você digitar vai aparecer várias. Essas redações nota 1000 têm essa estrutura que eu tenho comentado repetidas vezes com vocês. É indubitável, portanto, é imprescindível, portanto, muitos alunos deixando de usar o portanto, é um elemento que já está muito conhecido, sim, mas é um elemento conclusivo que tem sido muito empregado aí na redação, ok? Então, vamos continuar agora trazendo com mais propriedade aspectos observados na redação. Eu aproveito aqui para agradecer o grande apoio do capitão Paulo, não só na correção, mas destacou aqui algumas redações que foram destaque, né, tanto positivamente, como mandou algumas também que precisam, né, de uma intensificação aí em alguns aspectos para poder melhorar. Então, observe, segundo Sócrates, renomado filósofo da Grécia Antiga. Então, o aluno traz aqui, né, uma citação de um filósofo. A informação deve passar peneiras e que a primeira delas seja a verdade. Bacana isso, né? As 3 peneiras. O aluno trouxe aí com muita propriedade essa questão, se não passar pela peneira da verdade, então não é válido. Inspirado nisso, verifica-se o quão é difícil, né? O quão difícil é ser feliz na contemporaneidade. Olha para vocês verem, o aluno usou na sua tese as palavras-chave, tá ok? Do tema. Então, ele, contemporaneidade, muitas vezes, as mentiras que são expostas, explorando aí as ideias do texto motivador, se apropriou dos textos motivadores.
não trouxe aqui cópia do texto, mas se apropriou das ideias. É isso que é importante. Lembrando que não pode se limitar apenas aos textos motivadores, precisa trazer a sua vivência de mundo. Por isso eu tenho repetido, né, insistido com os alunos que aumente, amplie o seu campo de leitura, crie esse hábito, aqueles que não têm, para que possa realmente desenvolver uma boa redação. Aqui em amarelo, até aproveito para deixar os códigos, em amarelo são os aspectos positivos, em azul, os aspectos que precisam ser melhorados. Eu vou, daqui a pouco, mostrar alguns outros aspectos que precisam ser melhorados. Mas, ó, inspirado nisso, então, olha um elemento de retomada, excelente, não é nisto, é nisso. É isso, essa, esse, tudo que eu já mencionei, deve ser com 2 S's aqui. As mentiras, devido às mentiras. Então, muito bem empregada aqui, devido aos meios, né? Então, muito bem empregado. Substituir a palavra feminina por uma masculina, apareceu o ao, então tem crase. Então, isso ainda é fomentado pela necessidade do ser humano. Então, aqui, esse em azul, um plano de desenvolvimento, né? Pela necessidade do ser humano de comparar-se e se julgar com base. O plano de desenvolvimento, na realidade, poderia ter sido um pouquinho melhor elaborado para poder amarrar, tá ok? Ali a sua argumentação. Vamos lá, primeiramente, aqui sim, ó, em azul, já não é tão válido mais, primeiramente, em segundo plano, como eu disse, atualmente, nos dias de hoje. Então, comece, né, nesse contexto, tá ok? É importante destacar ainda. Então, ele colocou aqui, é de suma importância salientar ainda que, especialmente nas redes sociais, o que é mostrado geralmente não é verdadeiro. No entanto, poderia ter posto uma vírgulazinha aqui para enfatizar, a maior parte da população não percebe tal coisa. Eu peço para evitar, muitas vezes, de usar o coisa, o algo, né? Quando está aqui relacionado a algo que já foi mencionado ou está especificado, né? Algo que traz um sentimento, ó. Então, algo que traz um sentimento. Algo que esse ciclo vira algo que traz sentimento. Então, está um pouco amarrado. Mas a minha preocupação é que o aluno tenha usado esse algo, esse coisa, de uma forma genérica. É necessário que o governo faça algo muito genérico. Que algo é esse? Aqui, no caso, vira algo que traz um sentimento de felicidade. Ele poderia ter aqui, né, evitado também o uso do algo. Esse ciclo gera um sentimento de felicidade. Também não precisaria nem aí citar a palavra algo. Então, muitas vezes, eu coloquei aqui muito bem empregado, porque tem sido usado, repetido, muitas das vezes. Isso é um vício de linguagem, né? Em algumas situações, ou muitas das vezes, né, pode ser usado, mas aqui não. Muitas das vezes é tóxico, muitos alunos têm usado isso, não é o caso. Nós vamos ver à frente aí alguns modelos em que pode-se usar o DAS. Desse modo, olha aqui, fazendo o fechamento. Então, a estrutura do aluno é boa. Ele faz o tópico frasal, né? Aqui, o tópico frasal dele, dando uma ideia sequencial, primeiramente, depois no outro parágrafo, que ele vai dar continuidade. Mas, atualmente, não está sendo considerado, né, esse primeiramente aqui, como retomada. E aí eu digo, é importante que você inicie, tá ok? Cabe ressaltar, primeiramente, se você quer usar, não tem problema, mas deixe ali, nesse contexto, cabe ressaltar, primeiramente, que, e aí ele desenvolve. E é sempre fazer o fechamento, né, desse modo. Então, é o nosso TAF, né? O tópico frasal, o aprofundamento e o fechamento. Então, além disso, então ele colocou lá, primeiramente, aquilo já melhorou. Além disso, excelente. Além disso o quê? Daquilo que já foi citado. Lembrando que o além disso serve também para ser usado como intraparágrafos, e é muito empregado como intraparágrafos. Por isso que, às vezes, né, evita-se colocar ele como interparágrafo, porque se você já usa intraparágrafo, né, e depois vai usar ele como interparágrafo, então fica complicado, já fica repetitivo. Eu quero que você não esqueça que, quando a gente fala interparágrafo, são os elementos de coesão que estão introduzindo o parágrafo. Quando nós falamos intraparágrafo, são os elementos que estão fazendo a conexão dos períodos dentro do parágrafo. Então, ele usou aqui, ó, o intraparágrafo com tudo e o assim. E o interparágrafo, além disso, está iniciando o parágrafo e aqui está, tá ok? Ligando os períodos dentro do parágrafo.
Então, muito bem aí empregado pelo aluno. Bom, continuando, nós temos aí, por tudo isso, trocou, não há problema, tá ok? Portanto, fica melhor? Fica melhor. Portanto, cabe ao governo federal definir políticas assertivas e contínuas, tais como criar debates acerca do exposto e ainda promover campanhas que visam combater essa percepção idealizada da felicidade. Também é importante que as escolas auxiliem nesse processo, instigando na criança a busca pela realização pessoal. Assim, espera-se atenuar ou até interromper o percurso dos efeitos dessa série problemática brasileira. Então, uma redação muito boa, tá certo? O aluno, a aluna, né, está de parabéns. A gente observa aqui em vermelho, né, o agente, em azul, a gente verifica que a finalidade visa, né, a fim de combater essa percepção. Em verde, né, o meio modo, como criar debates, né, seria o modo através de debates, ou melhor, por meio de debates, e o A, que seria o nosso agente ali, ele propôs o governo federal. Lembrando, pessoal, que não tem que ser sempre o governo a ser o agente, pode ser a família, pode ser a escola, pode ser, né, uma determinada empresa, ou um determinado grupo ali que, de acordo com o contexto, tá certo? Só evite generalizar por nós, né, como proposta de intervenção. Nós temos aí uma outra, está muito boa aquela redação, outra redação que ficou muito boa, né? O sentimento de alegria apresenta-se por trás das câmeras. Fez uma pergunta, né? O bem-estar pessoal é uma emoção cobiçada por todos e que traz satisfação e euforia. À vista disso, existem desafios para construir a felicidade. Olha que bacana, os elementos chaves, construir felicidade no contexto contemporâneo. O aluno se apropriou das palavras-chave. Professor, não fica muito repetitivo? Não, desde que você não fique usando isso. Coloque ali, né? Agora, ao invés de construir, formar, né? Trabalhar a questão da felicidade, em vez de falar contemporâneo, nos dias atuais, apesar que você já usou essa questão da temporalidade uma vez, não precisa ficar repetindo, né? Senão fica muito pesado e começa a se perceber que você está usando isso para encher a sua redação. Então, as redes sociais são um dos meios mais conhecidos e usados atualmente para expor sua vida e alegrias. Na contemporaneidade, ó, aí ele colocou contemporaneidade, e aqui contemporâneo. É habitual encontrar pessoas que afiguram ter uma vida perfeita, mas na internet está destruída. Desta maneira, a internet é uma barreira para alcançar a felicidade interna. Ficou faltando uma vírgulazinha aqui, né? Antes do pois, sempre, do mais, sempre vai ter uma vírgulazinha, pois traz uma falsa realidade para si mesmo e para os usuários que se comparam. Além disto, opa, uma impropriedade aqui, com dois S, além disso, ok? Então, não esqueça, é imprescindível ressaltar que a comparação também é um obstáculo, de acordo? Então, ele começa a trazer aqui Freud. É importante, Freud, né? É importante que você possa, dentro da sua redação, trazer aqui os elementos, as estratégias argumentativas, né, como citações aqui que o aluno fez. É importante que você traga dentro da sua redação aspectos de alusão histórica, porque é algo que tem sido muito bem pontuado ali no site. Podemos observar ali através das redações nota 1000. Então, não deixe de trazer. Vamos continuar, que a nossa hora está avançada, e ele cabe aqui o fechamento. Portanto, cabe às escolas e associações, por meio de palestras, então colocou aqui, ó, o agente, escolas, por meio de palestras, o modo, estabelecer a ação, né? E, consequentemente, diminuir a comparação social e a falsa ilusão, usando o meio virtual para o desenvolvimento, né? Então, o meio virtual poderia ser por meio, né, do meio visual, não tem problema, poderia ser aqui vamos dizer, desenvolvimento, né, do meio modo.
É interessante, aluno, que você destaque. Então, aqui nós vimos que teve o para, né? Para ajudar, teve a finalidade, por meio de. Então, isso aqui faz com que o professor identifique com facilidade, né, o seu avaliador ali, os elementos da fama. Lembrando que essa competência 5 é uma das competências em que o professor corrige mais rápido. Então, você deixando, como o aluno fez, por meio, para ou a fim de, né, é importante para que possa facilitar e pontuar. Aqui nós temos problema de espaçamento, ó, aluno, principalmente o pessoal do AVA, eu peço que vocês tenham atenção, né, com relação aí à digitação, né, dar o espaço correto, né, porque fica ruim ali na hora de fazer até mesmo a análise, né, ó, dia a dia, ó, duplicou a palavra, no dia a dia, né, então faltou aqui construir a felicidade no dia a dia, ficou dia a dia. Então, muito cuidado aí com esses detalhes. Aí, aqui ficou nos dias de hoje. Olha como é que vai ficando repetitivo. No dia a dia, nos dias de hoje. Então, deve-se tomar esse cuidado com o uso das palavras. O onde continua ainda sendo usado, né, de maneira inadequada. O onde deve ser usado apenas para o local onde nasci. Aqui não há, né? Não estamos mais em 1980 ou 1990, onde havia, né? Em que havia, porque aqui é tempo, né? Onde podemos, né? Contudo, nos dias atuais, estamos por um momento de pandemia em que podemos nos aglomerar, né? Onde podemos, né? Ou no qual podemos nos aglomerar. Na realidade, né? Contudo, nos dias atuais, estamos por um momento de pandemia, onde podemos nos aglomerar, abraçar. Não podemos, né? Então, observe aqui, cabe ressaltar, no entanto, que as pessoas ficam felizes quando recebem um celular novo, um computador, porém não ficam felizes quando o parente lhe dá um abraço. Construir a felicidade está cada vez, faltou acento, né? Mais difícil. Observe aqui que o aluno traz argumentação nova na conclusão, né? E o que é complicado, não apresenta os elementos da fama, né? O agente, a finalidade, o meio ou modo da ação, não tem os verbos ali, né? Cabe promover, cabe ao Estado promover, cabe à família. Então, essa proposta de intervenção aqui praticamente inexistente. Nós temos aí outra, é indubitável, portanto, para que construímos a felicidade. Ali, na realidade, era mais um parágrafo. Era um dos parágrafos. Agora, observem aqui, ó, a quantidade de linhas num parágrafo e a quantidade de linhas no outro parágrafo. Essa uniformidade também ela é muito importante. A introdução deve estar mais ou menos batendo com o número de linhas da conclusão. E os parágrafos do desenvolvimento devem estar mais ou menos equilibrados também, porque senão, olha para vocês, observem aqui, ó, aqui houve uma argumentação pelo menos aparentemente, mais consistente pelo número de linhas que eles planejam. E aqui, muito resumido, parece que o aluno não conseguiu explorar bem o segundo argumento. Eu até achei que era a conclusão, mas a conclusão, na realidade, está aqui. É indubitável, portanto, que é para construirmos a felicidade, ou pelo menos tentarmos, são necessárias algumas mudanças, como, por exemplo, então, citou aqui, mas não foi nessa estrutura, cabe, né, à família, cabe ao indivíduo, não houve essa questão bem destacada nessa redação. Então, todos os seres humanos procuram pela felicidade, pois sem ela nós não somos nada, e com ela que você consegue levantar da cama e fazer as tarefas do dia a dia, ela que te dá força de vontade para fazer tudo na sua vida. Então, nós vemos aqui uma introdução, né, bem simples. Existem diversas técnicas para você conseguir a busca da felicidade, ter uma vida mais leve, mais alegre, a fim de se tornar uma pessoa melhor, mais otimista, de estar bem consigo mesmo. Alguns exemplos para você conseguir ser uma pessoa mais feliz ajudar o próximo, fazer terapia. Então, há muita assim, sugestão e argumentação realmente. O que é a felicidade? Né? Uma argumentação em que você traz a questão do repertório sociocultural, as estratégias argumentativas. Né? Terminou aqui um período com vírgula. Observe que aqui, ó, muito a fim de, lá já tinha colocado aqui também a fim de, então fica muito repetitiva
a redação, e aí, quando vai fazer a proposta de versão, já tem que usar a FIDI, então fica muito a FINDI, né? Então, muito cuidado, pessoal, mude para quê, né? Mude a conjunção, é importante isso. A nossa hora aqui já avançou um pouco, tem outros modelos aí, o PRA, linguagem, né? PRA, nós falamos muitas vezes, mas na escrita não pode aparecer essa contração, ok? Então, tem aí alguns outros textos, a vírgula, antes do pois, tem que ter vírgula. Expor um acento erradozinho aqui, o aluno, às vezes, está faltando também a revisão. O que é a revisão? Eu terminei minha redação, antes de passar limpo, eu vou ler o meu rascunho, já fazendo as correções, para quando eu passar a limpo, já está certinho. E quando eu estiver chegando no meio da linha, eu já começo a estar atento ali com aquilo que eu vou escrever, para que não fique aquele efeito sanfona aqui, que tem ocorrido em muitas redações. Entretudo, na realidade, é entretanto, né? Está indo. É ruim esse emprego também. Tem aqui no plural, tem no plural é acento circunflexo, tem no singular sem o acento. A crase empregada, né, com acento invertido, né, acento agudo. É importante, aluno, que você esteja atento. O primeiro nem teria crase, né, antes de aqui, artigo definido, não tem crase. Aqui sim teria, mas está... E sim, em muitos casos, a família não está ligada à família, né? E sim, em muitos casos, à família. Então, está ligada à família, está ligado aos amigos, né? Então, teria crase. Às vezes, teria crase também, tem que ter crase, é uma locução feminina. Dúvida, sem acento. Então, olha para vocês verem, olha aqui, ó. Muitas vezes há a vida real. Então, muitos erros, e aí o aluno acaba zerando a competência 1. Então, muito cuidado, muita atenção. Bom, pessoal, nós temos aí a atividade 10, que é a reescrita da A4, né, que, em virtude desse recesso, a gente prorrogou aí até o dia 28/7. Espero que você faça. Nós vamos abrir em breve aí a reescrita da A5. Eu quero já deixar claro que na segunda-feira, tá ok? Dia 28, eu estarei fazendo a devolutiva dessa prova 5. Alguns professores já estão me entregando, eu acredito que até amanhã, sexta-feira, deve ter terminado, e nós vamos estar fazendo a devolutiva na segunda-feira, disponibilizando, aluno, para você que fez no AVA também, a nossa A5, e que vocês preparem aí também, já com base, não só nessa reescrita da 4, da 5, vou abrir uma atividade 11, que eu havia prometido para vocês também, em breve aí, onde eu vou incrementar um pouco mais para trabalharmos principalmente esses principais erros, a questão da proposta de versão, dos elementos de coesão, para que você possa realmente estar preparado para a nossa A6, que é uma prova, né, âmbito Sistema Colégio Militar do Brasil, e é importante que todos nós possamos representar muito bem o nosso colégio. O seu sucesso é o nosso colégio, é o nosso sucesso, é o sucesso do nosso colégio, que você tenha uma boa semana de estudo e que esteja aí aproveitando o período para fazer a reescrita da 4. Um bom dia, alunos, e Deus os abençoe.